Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por ter sido convidado, por esse momento. É um momento singular, irmãos, todos esses anos de ministério, eu ainda estou nos meus 18, quase chegando lá, mas é um momento realmente singular, principalmente esse período que a gente passou de pós-pandemia, Louvamos a Deus, que Deus, em sua infinita graça, nos sustenta e nos acolhe, Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, que o Senhor continue abençoando a vida de todos, Agradeço também ao pastor Neto, que me confiou o seu púlpito, porque, como ele estava falando aqui antes, diante de tantos pastores, entre aspas, que tem por aí, não é fácil, colocar aí o seu púlpito à disposição de outros, por causa do zelo que nós temos para com a palavra. Então, eu agradeço a Deus por isso. Queria pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. O tema que me foi dado nesta manhã para falar é acerca de Jesus, a pedra central da igreja. Todos acharam? Jesus, a pedra central da igreja. Acompanhe comigo então a leitura, E eu queria pedir a você que você, durante então a nossa mensagem, que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Portanto, a partir do verso 1. Portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência do que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Irmãos, para falar acerca do Senhor Jesus como a pedra central da igreja, é preciso que nós venhamos a entender o que é uma pedra central, ou angular, como está aqui no texto, e por que essa figura dessa pedra se faz referência então ao Senhor Jesus Cristo. E aí, uma vez explicado isso aos irmãos, nós vamos adentrar um pouco mais nesse texto e por que Pedro usou a figura de Jesus Cristo como uma pedra e de nós, como igreja, como pedras vivas, certo? Em primeiro lugar, então, venhamos a entender o que é uma pedra angular ou uma pedra central. A pedra central ou angular, irmãos, era geralmente colocada na esquina de um edifício. Era uma espécie, podemos dizer assim, de cubo, um cubo grande, um quadrado grande assim, igual aqui pensamos aqui como gasofilácio, certo? Só que é um quadrado perfeito mesmo, um cubo perfeito. É algo assim, e era grande, e teria que ser realmente
colocado como se fosse o início de uma construção. Ele não era, por exemplo, colocado no meio como uma coluna. Ele era colocado no canto, ou seja, no ponto principal, que ficava um eixo, essa pedra, né? E aí, essa pedra, então, né, trabalhadores escolhiam essa pedra, lapidavam essa pedra, para mostrar que aquela pedra era uma pedra realmente perfeita, né? Ela era uma das maiores de uma construção, das mais sólidas, né? E construída então um edifício ali por meio dela. Ela é chamada de fundamento, essa pedra, ela é chamada de fundamento porque era uma pedra que não poderia ser movida, ela não poderia ser colocada aqui e depois retirada para colocar em outro canto. Não, ela tinha que ser ali, né, o modelo, era insubstituível, né? Por isso que também ela é chamada de angular por causa dos ângulos, né? Ou seja, a medida perfeita. Não podia ser, por exemplo, vamos colocar esse lado aqui 1 centímetro maior, colocar aqui do lado direito 1 centímetro menor. Não, ela tinha que ter realmente a medida perfeita, porque essa medida perfeita determinava a medida das demais, ou seja, as demais pedras dessa construção, elas não vinham dizendo assim, eu quero ser 5 centímetros a mais, outro, não, eu quero ser 5 centímetros a menos. Não, quem determinava era a pedra, a medida da pedra. As demais que vinham, elas tinham que se adequar ao modelo, e não o modelo se adequar às demais. É isso que você precisa entender, então, como pedra angular, uma medida perfeita. Essa pedra também é chamada principal e central, porque não poderia colocar uma outra pedra antes da primeira. A primeira tinha que ser colocada. Por isso que ela é chamada de primazia ou de central. A questão que fica para nós é a seguinte: por que Jesus é comparado então a essa pedra angular na Bíblia? Em primeiro lugar, como fundamento, Jesus ele é insubstituível. Não pode haver outro alicerce para a igreja além de Jesus. Como Paulo diz na sua carta, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então não tem como você colocar um outro fundamento para... a igreja vai crescer, a igreja vai crescer como? A igreja só cresce mediante Cristo, que é o fundamento. Se você tentar colocar qualquer outra coisa, além de Cristo, desse fundamento, pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo. Segunda coisa, como pedra angular, Jesus é o nosso padrão de medida e alinhamento. Em Efésios capítulo 2, verso 20 e 21, Paulo diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Qual é o ensino aqui? Não é que eu, Ricardo, diga assim, Senhor, eu quero fazer parte da tua igreja, eu quero ser edificado por ti, mas eu tenho o meu jeito de ser. Aí Jesus diz assim, não. Porque quem determina a medida daqueles que fazem parte da minha igreja, sou eu e não você. Aqui a coisa é séria, quando nós pensamos sobre o fundamento da igreja e Cristo como a pedra central. E como a pedra principal, e o maravilhoso ainda da pedra angular, é que como Jesus é a nossa medida de alinhamento, né, e perfeita, é que quando eu venho para a igreja de Cristo, Ele tira tudo aquilo que está desalinhado na minha vida, para que eu me alinhe a Ele, e não Ele se alinhe a mim.
O problema de alguns cristãos nos dias de hoje é justamente o contrário. Eu gosto de Cristo, mas eu quero viver na minha linha, do meu jeito, da minha forma. Nunca vai, porque aqueles que são edificados por Cristo têm que estar alinhados na medida perfeita que Ele preparou para nós. Como pedra principal, Jesus está edificando a sua igreja a partir dele. Lembre-se, como ele diz lá em Mateus capítulo 16, verso 18. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a frase que Pedro disse, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa frase, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não é o pastor Ricardo que está edificando a igreja, é Cristo que está edificando a sua igreja a partir dele próprio. E é dentro desse texto, né, dentro desse conceito então sobre o que é uma pedra angular, né, porque Cristo é comparado a uma pedra angular, que Pedro, não é, esse texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2, né, que Pedro começa então a ensinar a um grupo de irmãos. Se você for ver aí no capítulo 1, não era só uma igreja, não é? Mas era uma igreja espalhada ali por causa da diáspora, que era as igrejas da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, ou seja, eram vários irmãos, várias igrejas, podemos dizer assim na nossa linguagem, né? Eu como congregacional, numa associação de igrejas, espalhadas ali então, por causa de uma grande perseguição, hoje conhecida então como a atual Turquia. Aqueles irmãos estavam sofrendo uma grande perseguição, uma severa perseguição, ali naquele período que era por volta do ano 63, quando essa carta foi escrita. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Pedro resolve escrever então essa carta para consolar aqueles irmãos que estavam sofrendo, porque muitos diziam assim, ó, eu não aguento mais, eu vou me embora da igreja, eu vou deixar de ser cristão, vou abandonar minha vida, estou perdendo meu emprego, estou perdendo minha família, estou perdendo os meus bens, estou perdendo a minha casa, não vale a pena ser cristão. Por que ser cristão diante de um sofrimento como esse? É melhor ser judeu, que não passa por tão grande sofrimento, é melhor qualquer outra coisa, menos ser cristão. Por que então? Pedro então mostra, né, que eles precisavam ser exortados para serem fortalecidos na pedra que é Cristo, para viver naquele ambiente hostil. Uma pergunta aqui dentro desse texto se faz necessária antes de nós adentrarmos nele. Veja que Pedro se utilizou de várias metáforas para ensinar lições importantes para aqueles irmãos. Se você prestar atenção como eu prestei atenção a esse texto, esses versículos você vai ver que Pedro fala da metáfora de um leite para recém-nascido, da construção de uma casa, da edificação de um templo, do serviço de sacerdotes do Antigo Testamento, tudo misturado, está tudo aqui entrelaçado, mas com um tema só. O tema é a necessidade do crescimento espiritual. E como nós precisamos nos dias de hoje de cristãos amadurecidos na fé. Como foi dito logo no início, né, a parte que eu cheguei, às vezes nós estamos numa geração de cristãos que parece que não crescem. A gente ensina dia após dia, mas é como se não houvesse um crescimento espiritual. E a gente fica a imaginar mediante uma tão grande perseguição como aquela que aqueles irmãos ali no período de Pedro estavam enfrentando. Por isso, como essa carta é dividida em algumas partes, e cada uma delas tem uma lição, eu espero que nós venhamos a terminar até o verso 10, né? Mas pelo tempo, não é, que eu tenho, eu queria que os irmãos acompanhassem então essa necessidade do nosso crescimento espiritual. Primeiro, de que maneira nós devemos crescer em Cristo? A palavra do Senhor diz, alimentando-se, do verso 1 ao verso 3, alimentando-se ardentemente da palavra de Deus. Acompanha aí comigo então. Todos estão com a Bíblia aberta? Vamos ler o verso primeiro? Portanto,
Não, vocês não tomaram café, não é possível. Vamos lá? Aos que tomaram café, portanto... de toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o quê? O leite genuíno espiritual, para por eles seja dado crescimento para a salvação. Veja, irmãos, que crescer em Cristo é vital para que nós venhamos a ter um ardente desejo, mas para que nós venhamos a crescer mediante a palavra de Deus, é preciso uma coisa: despojar-se de tudo aquilo que atrapalha a nossa alimentação espiritual. Pedro aqui vai dizer que haviam 5 coisas no meio da igreja que poderiam prejudicar o crescimento daqueles irmãos, apesar das provações que eles estavam passando. Ele vai dizer assim, maldade, engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. O interessante é que, se você for acompanhar outras listas da Bíblia, tem muitas outras mais, mas Pedro aqui estava falando acerca dessa lista que estava enfocada em pecados de relacionamentos, pecados que prejudicam a unidade e o crescimento da igreja. E é preciso que nós venhamos a ideia de despojar é a ideia de arrancar uma roupa velha, né, e colocar algo novo. E eu quero dizer a você, se você quer crescer em Cristo, precisa arrancar do seu coração, da sua vida, coisas que talvez são coisas velhas, lixos, entulhos e ervas daninhas que têm prejudicado o seu crescimento espiritual, porque você fica com o seu coração e com a sua mente voltada para essas coisas e não se alimenta da palavra de Deus. Quando você tem tempo, num dia de domingo, aí eu lhe pergunto, uma criança recém-nascida se alimenta só uma vez a cada 8 dias? Ah, pastor, sabe como é que é? Eu trabalho demais. Pastor, eu sou ocupado demais. E você vai ter uma crise de inanição. Não tem coisa pior na vida de um cristão quando ele cresce com inanição, ou seja, a criança que cresce com falta de alimento. É a mesma coisa. Eu sou, de uma geração que na igreja era segunda, terça, quarta e quinta e sexta e sábado e domingo de manhã e domingo de noite. Se fizer isso hoje, o cara vai dizer, pastor, a gente tem o que fazer, não é? Mas quantas vezes você faz a leitura diária da sua Bíblia pela manhã? Você não precisa estar na igreja. Quantas vezes você pega a sua Bíblia pela manhã, ou pelo meio-dia, ou à noite, para você ler a palavra de Deus, meditar? Eu não estou falando uma questão de leitura. Tem cristão, irmãos, que fazem 10 anos na vida da igreja, que não leu a Bíblia toda. E a palavra do Senhor diz que é toda a Escritura, não é uma, é toda a Escritura inspirada por Deus. Tem crente que só lê os Salmos, quando lê, né? Tem crente que só quer ler o livro dos Provérbios ou os Evangelhos. Tem cristão que nunca lê o livro das Crônicas. Tem cristão que não sabe nem o que é que está escrito no livro de Levítico. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É leite, é alimento para as nossas vidas. Por isso, tem uma outra coisa que ele diz, que prejudica, né? Coisas que muitas vezes faz com que nós venhamos a ter uma mente cheia de coisas. Você tem uma mente voltada para tantas coisas, voltada para a rede social, voltada para a vida, voltada para o trabalho, voltada para tantas coisas, mas você não tem tempo, a sua mente e o seu coração não consegue ter tempo para sentar e dizer assim, vou me alimentar da palavra de Deus. E aqueles que estão viciados em rede social é pior ainda, porque ele senta para ler, aí o celular faz prrr,
Aí ele para, eita, eu quero ver quem é que fulano está aqui que está mandando um recado para mim. A mente está cheia, e se sua mente está cheia de coisas, você não vai conseguir se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se despojar dessas coisas, para que a sua mente e o seu coração venham estar cheio da palavra do Senhor. Segunda coisa, desejando, ele vai dizer que a maneira de nós crescermos na palavra é desejando ardentemente a palavra de Deus, como uma criança deseja leite materno. Veja que, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, enquanto vivemos neste mundo, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, que é justamente o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. E como nós vamos crescer? Desejando ardentemente essa palavra, como uma criança deseja leite materno. Mães sabem o que é desmamar uma criança depois de 6, que até um ano, até os 6 meses é obrigatório. Depois de um ano e 6 meses é aquela luta, né? A minha filha mesmo com o meu neto, depois de 2 anos ele lá querendo mamar, e ela, não meu filho, não, e ele, ele desejando, depois de 2 anos que não precisava mais, que ele já comia todo um alimento sólido. Mãe é que sabe esse sentimento da criança que deseja ardentemente o leite materno. Pedro está dizendo assim, ó, desejem da mesma maneira a palavra de Deus. Tem esse, meu Deus, de novo a palavra do Senhor. O pastor vai pregar de novo? Misericórdia. Será que é isso o desejo ardente que você tem pela palavra de Deus? Ou muitas vezes você é o religioso, a Bíblia está lá, está marcada e tal, mas você não tem um desejo ardente de meditar na palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, só há uma maneira de nos alimentarmos diariamente da palavra do Senhor, desejando ela ardentemente. Mas tem uma terceira coisa, Pedro vai dizer assim, ó, como exemplo do progresso de vossa fé, o verso número 3, ele diz assim, ó, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui é aquela ideia mais ou menos do primeiro amor. Ou seja, já que vocês provaram que o Senhor é bom, quando vocês se converteram, né? Porque crente quando se converte, na primeira semana, segunda semana, está lendo a Bíblia ardentemente, desejando, passa um ano, glória a Deus, segundo ano já não folheia mais, 5º ano, rapaz, faz uma semana que eu não leio a Bíblia. Não é assim? Infelizmente é. Mas Paulo está dizendo assim, ó, Pedro está dizendo assim, ó, prossigam. Não é só no início da vossa fé. Aquele gostinho que vocês tinham quando se converteram, aquele gosto de ler a palavra, prossigam tendo isso. Porque quando a nossa conversão é real e sincera, há um desejo ardente de se alimentar mais e mais da palavra de Deus. Por isso, devemos crescer em Cristo. Por que devemos crescer em Cristo? Alimentando-se de sua palavra, despojando de tudo que é contrário à sua vontade, desejando ardentemente essa palavra e progredindo na fé mediante a devocional diária. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de que maneira devemos crescer em Cristo? Achegando-se a Cristo, a pedra viva. Verso de número 4. Vamos ler? Juntos, vamos lá? Chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim, eleita e preciosa. Aqueles que se achegam a Cristo recebem o quê? Vida. Porque o texto nos mostra que Cristo é a pedra que vive. Não é uma pedra inanimada, não é um objeto sem vida. A palavra do Senhor nos mostra, né, que Cristo não é só a pedra que vive, mas Ele é a fonte de vida e é capaz de transmitir vida para aqueles que estão unidos a Ele. Ele é uma pedra, com mais detalhes nós vamos ver, rejeitada, não é, pelos homens. Pedro vai falar sobre isso com mais detalhes a partir do verso número 6.
né? Ou seja, mas o texto nos mostra que Cristo é a pedra que vive, porque quem está nele recebe força, graça, misericórdia, encorajamento e consolo para suportar as lutas, provações e tribulações dessa vida. É em Cristo que você recebe isso. Por quê? Porque Ele é a vida e Ele nos dá vida nele. Por isso que Davi, né, e a palavra pedra aqui, quando Pedro usa essa palavra Petras também, ou rocha. E Davi usou muito essa metáfora também no seu relacionamento com Deus. Como por exemplo, 2 Samuel capítulo 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Ou seja, onde eu deposito a minha confiança, na rocha. E o Salmo 62, verso 6 ainda diz assim, ó: só Ele quem? O Senhor é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Por isso, irmãos, a pedra que vive aqui, ela é sinônimo de segurança, solidez, fortaleza e proteção. Apesar de ter sido rejeitado pelos homens, essa pedra viva é eleita, né, por Deus e preciosa para ser a base da salvação de seu povo. Meu irmão, louvado seja Deus, que nós fomos eleitos para a salvação. Como o texto diz aqui, ó, nós fomos eleitos, e Pedro vai ensinar sobre isso no capítulo de número 1, não é? Que ele vai falar acerca da eleição quanto à nossa salvação. Só que aqui Pedro está dizendo que Cristo foi eleito a pedra viva para ser o nosso Salvador. Cristo não foi eleito para ser salvo, Cristo foi escolhido, perfeito, o homem perfeito, Deus homem, 100% Deus, para ser o perfeito Salvador de seu povo. Por isso que enquanto estivermos neste mundo de lutas, aflições e tribulações, né, lembre-se disso, se achegue a Cristo, porque achegar-se a Cristo é saber que jamais serei abalado. Estar em Cristo é saber que jamais seremos abalados, porque nele estamos seguros. Pode vir a tempestade, como diz lá, como ele mesmo diz lá no capítulo 7 de Mateus, no final do seu sermão. Pode vir lutas, tempestades, desertos, aflições, pode vir qualquer coisa, mas em Cristo jamais seremos abalados, porque a nossa base é Ele. Então se achegue ao Senhor. Terceiro, qual é o propósito então desse nosso crescimento? Porque veja que tudo envolve o crescimento. A alimentação da palavra, aproximar-se de Cristo, estar próximo da pedra que vive, né? Mas esse crescimento espiritual acontece também para que nós venhamos a crescer em Cristo para o serviço cristão. Não é para virar crente desocupado. O verso 5 ele diz assim, ó, vamos ler juntos o verso 5? Vamos lá? Também vocês, como pedras que vivem, sacerdócio santo, a fim, por meio. Então veja que o texto aqui, o verso 5 é rico, porque aqueles que se mantêm unidos a Cristo são edificados por Deus. Você veja que aí ele está dizendo assim, ó, Cristo é a pedra que vive, você não tinha vida, mas Ele lhe deu vida, para que você seja edificado em Cristo. Uma vez que você agora tem vida, Deus está fazendo de você um servo para o serviço cristão. Ou seja, a metáfora agora não é de uma pedra, mas é de um edifício em construção. Pedro usa, irmãos, acerca do nosso processo de crescimento espiritual.
nós somos pedras que vivem, usados por Deus na construção de sua casa espiritual. Não é maravilhoso? É maravilhoso, irmãos. Eu não era nada, e Deus me pega, me coloca, insere na vida em Cristo. Eu era uma pedra sem valor, morta, Ele me deu vida, me coloca em Cristo, e agora me faz com que eu venha ser edificado em Cristo, junto com outras pedras vivas. Vós sois pedras vivas, e nós somos edificados em Cristo para um serviço cristão. Ou seja, Deus, primeiro ponto, Deus está edificando a sua igreja para que esta seja casa espiritual. Porque Pedro nos ensina, irmãos, que o templo de Salomão, ele foi construído com objetos inanimados, como areia, aqui ó, essas paredes aqui ó, foi construída como? Areia, pedra, cimento, vidro, madeira, todo plástico, ou seja, todo tipo de coisa. Só que o templo de Jerusalém, que foi construído com essas mesmas coisas, era um templo provisório, passageiro, e foi destruído. No entanto, a igreja que Deus está edificando não é com objetos inanimados. Deus está edificando a sua igreja com pedras vivas. Deus está edificando a sua igreja por meio de cristãos que receberam a nova vida em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nós somos casa espiritual. Segunda coisa, Pedro vai dizer o seguinte, que Deus está edificando a sua igreja para que essas pedras vivas o sirvam como sacerdotes. A igreja, irmãos, que Deus está edificando, e aqui é preciso ter uma interpretação correta, e a minha interpretação, muitos podem ter uma interpretação diferente, e depois o pastor Neto pode até corrigir vocês quando for falar acerca do milênio. Mas eu creio no amilenismo. Eu sou amilenista. Se você depois quiser saber, procure o pastor Neto, ele vai ensinar com muito amor e carinho acerca do milênio. Mas o que Pedro está ensinando aqui é que a igreja é a continuidade do verdadeiro Israel de Deus. Porque em Êxodo capítulo 19, verso 6, ele disse que Israel seria um reino de sacerdotes. Mas agora, Pedro está transferindo esse mesmo reino de sacerdotes para a igreja. Por isso que em Apocalipse, João diz, Apocalipse capítulo 1, verso 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele seja a glória e o domínio para todos sempre, amém. Nós somos sacerdotes consagrados para o serviço de sua casa espiritual. É por isso que aqui também há uma doutrina que muitas vezes é esquecida pela igreja, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Meu irmão, você está sendo edificado por Cristo para servi-lo na sua igreja. Ah, pastor, não me bota na escala não. Ah, pastor, não conte comigo não. Pastor, eu vou estar ocupado. Não sinto muito, mas não posso. Pastor, esse negócio não dá para mim. Meu irmão, o que é que dá para você? Você acha que servir na igreja precisa ter que ter um ofício? Tem que ter um ofício de presbítero? Tem que ter um ofício de diácono? Tem que ter o ofício de pastor? Não. Porque quando Deus, o mesmo Deus que fez de você pedra viva, está sendo edificado em Cristo, é esse mesmo Deus que concedeu os dons aos homens, para que você exerça os seus dons espirituais no serviço cristão. Então, exerça o seu ministério na igreja local, porque é para isso que Deus está edificando, para nós crescermos no nosso serviço como igreja. Por isso que não tem, pastor, eu queria ter um dom. O dom para quê? Para você ficar em casa vendo transmissão do YouTube? Não
Não faz sentido. Deus está edificando a sua igreja para que ela exerça os seus dons espirituais em comunidade. Então é na comunhão da igreja que nós servimos uns aos outros com alegria. Terceiro, Deus está edificando a sua igreja para que essas pedras vivas o sirvam com sacrifícios espirituais. O que Pedro está ensinando aqui, irmãos, era que tudo que era feito pelos sacerdotes no Antigo Testamento, como por exemplo, matar animais, arrancar o couro, acender as lâmpadas, tudo aquilo que era feito no antigo templo, né, de Salomão, agora está sendo feito pelos cristãos que estão unidos a Cristo. E que sacrifícios são esses, pastor? A gente tem que matar animais novamente? Não, porque o sangue já foi derramado. Um cordeiro já nos foi dado. O sangue derramado, e pelo seu sangue nós já temos vida. Nós não precisamos mais de sangue. Mas uma coisa precisamos fazer: intercedermos uns pelos outros, servirmos uns aos outros, ministrarmos uns aos outros, servirmos a Deus em adoração, em ações de graças. O nosso sacrifício, como Paulo diz na sua carta aos Romanos, agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esses são os sacrifícios espirituais que nós precisamos servir ao Senhor. Como pedras vivas, por causa de Cristo, que venhamos a oferecer a Deus a nossa vida. Somos pedras vivas, e dizer assim: Senhor, eu quero não só ser edificado por Ti, mas eu quero ser um instrumento da Tua graça para Te servir aonde eu estiver, seja na igreja ou fora dela, além mar, na obra missionária, seja como for. Mas por quê? Porque Deus é digno de doarmos o nosso louvor, a nossa devoção, o nosso tempo e os nossos recursos. Deus deseja que venhamos a oferecer tudo o que somos. E mais uma coisa que é importante, preste atenção ao verso 5. O que torna o nosso sacrifício aceitável, ou seja, pedras vivas, servindo como sacerdotes, do sacerdócio universal dos crentes, é o fato de que esse sacrifício e esse serviço, Deus só recebe porque é oferecido por intermédio de Cristo Jesus, a pedra que vive. Sem Jesus, a sua adoração não passa desse plástico. O seu serviço, por mais que venha a ser zeloso, se você não estiver em Cristo, vai passar apenas de um serviço zeloso, mas não será aceitável ao Senhor. Aqui é a questão de comunhão, irmãos. Você não vai conseguir amar o seu irmão, servir ao seu irmão, estar com o seu irmão, se você não estiver com Cristo, se não for por intermédio de Cristo. Mas por que? A pergunta que fica aqui para nós agora é a seguinte: por que Pedro estava transferindo um serviço que era exclusivo da tribo de Levi, do antigo Israel, para a igreja? É uma pergunta que a gente faz. Sabe aquelas perguntas que a gente faz ao texto? É essa aqui, essa é uma das. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus escolheu a tribo de Levi para ser, a tribo que iria servir no templo. E mais, Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. E agora, Pedro, como é que você faz isso? Como é que você pega essa transferência de tudo que era do antigo Israel, de uma tribo exclusiva, e está transferindo agora para toda a igreja que está sendo edificada em Cristo? Como é que você faz uma coisa dessa? A resposta está do verso 6 ao 8. Pedro, ele começa agora a ensinar à igreja, e provavelmente alguns judeus da diáspora, que Deus já havia prometido desde o Antigo Testamento, que iria fazer isso, que iria fazer essa transferência. O problema é que muitos interpretaram errado, mas os profetas já haviam predito isso. Por isso que ele diz o quê? Verso 6. Por isso está na Escritura. Ele agora pega a base bíblica, não do Novo Testamento. Porque no tempo de Pedro não havia Novo Testamento, só havia o Antigo.
Qual é a base bíblica para você fazer isso? Aí ele vai dizer, ó, por isso está na Escritura. Vamos ler? Eis que põe em Sião. Quem tem Bíblia de referência, você vai ver aí, no caso a minha aqui, né, é Isaías capítulo 28, verso 16 e Isaías capítulo 8, né? Isaías capítulo 28, verso 16, tem muitas referências, mas o verso 28, 16 diz assim, ó, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra o quê? Já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Isaías profetizava acerca de quê? De um novo templo construído sobre uma nova pedra que Deus escolheu, e essa pedra era o quê? Preciosa e angular, mas era uma pedra que os judeus tropeçariam. Contudo, aqueles que confiam em Cristo jamais tropeçarão, serão abandonados ou frustrados, porque em Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz assim, ó, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais abandonarei, porque quem está firmado em Cristo jamais será envergonhado, jamais será solto, jamais será disperso, porque aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar, porque somos edificados por Ele. Mas Pedro ainda continua, portanto, para vocês os que creem, essa pedra é o quê? Preciosa, o verso 7, não é isso que ele diz? Mas para os descrentes, agora ele usa o Salmo 118, vamos ler? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Interessante, irmãos, é que o Salmo 118, o verso 22 e 23 diz assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Essa passagem ela é citada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 21, verso 42, Marcos 12, verso 10 e 11, Lucas capítulo 20, verso 17, e citada pelo próprio Pedro em Atos capítulo 4, verso 11. O salmista aqui então declara, olha a declaração do salmista, que Deus erigiu uma pedra. Olha, eu escolhi a pedra perfeita, mas aí os construtores, pecadores, hipócritas e legisladores falsificados disseram assim, essa pedra não presta, essa pedra não vale nada, essa é uma pedra, é uma pedra, como diz, é uma pedra sem futuro. Mas por que essa rejeição? Aí o texto diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, essa rejeição do coração dos homens procedeu do próprio Deus e é algo maravilhoso, porque quem não crê em Cristo tropeça e cai. A promessa, irmãos, era que Deus iria substituir o templo, o sacerdócio e os sacrifícios por causa da rejeição de Israel ao Messias, por um novo povo que seria um novo templo, a casa espiritual de Deus, que se erguia sobre a pedra central e angular, que é Cristo. Que é isso que ele diz no verso 8, ó, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui, irmãos, é um texto complicado e difícil de engolir. Mas Deus está dizendo assim, ó, é como se Deus dissesse, ó, se o templo de Salomão fosse a pedra angular, nós não seríamos salvos, porque Deus tinha escolhido Israel para a salvação. Mas como a igreja é a continuidade de Israel,
o templo deveria ser destruído, porque Deus prometeu o verdadeiro templo. Porque tudo do Antigo Testamento, o templo de Salomão, os sacrifícios, a tenda, o tabernáculo, tudo aquilo não passava de sombras para mostrar o verdadeiro templo que Deus estaria edificando. E a verdadeira pedra que Deus escolheu para a nossa salvação. É como se Pedro dissesse assim, ó, apesar das lutas, aflições, provações que vocês estão enfrentando, não rejeitem a Cristo como Israel fez. Porque na medida que vocês perseveram na fé, vocês estão crescendo em Cristo. Israel já rejeitou e foi para o cativeiro. Então não rejeitem. Porque quem rejeita Cristo, há um cativeiro pior do que o cativeiro babilônico, que é o cativeiro no inferno. Ah, pastor, eu não gosto que fale no inferno na igreja. Então mude de igreja. Ou então o pastor depois pode me chamar e dizer assim: Ricardo, eu agradeço muito pela oportunidade, mas Deus abençoe. Eu vou para casa sem problema algum. Mas o que o texto está dizendo é que se você crer, você será edificado no Senhor. Mas se você não crê, se você rejeita tão grande salvação como Israel rejeitou, há um cativeiro pior do que o cativeiro babilônico para a sua alma. Para você que crê no Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele, essa pedra é preciosa. E a sua palavra, uma vez implantada em nosso coração, produz crescimento espiritual. Mas para aqueles que não creem, eles tropeçam e caem, porque desobedecem e rejeitam a sua mensagem. Faça uma análise do seu coração. Como está a sua vida diante da pedra viva que é Cristo Jesus? Você está sendo edificado pelo Senhor e está crescendo na fé? Ou à medida que os anos passam, parece que nada muda na sua vida? Olha, irmão, eu confesso, eu digo isso à minha igreja para diverti-la. Se você passa 5 anos numa EBD e não aprende nada, tem que refazer tudo, porque não é possível. Como o pastor disse aqui no início, a gente se prepara a mensagem, e vem, escolhe uma revista, ensina tal, mas você, o quê? Não sei. Alguma coisa está errada. E não é com a palavra, e nem é com a pedra. É com você. E você precisa refletir sobre isso. Pastor, mas qual é a finalidade do nosso crescimento? Verso 9 e 10. Vamos ler o verso 9? Vocês, porém, são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, irmãos, que Pedro está dizendo o seguinte, ó. Tem irmãos na provação que não crescem. E por mais que venham ensinar a palavra de Deus, eles tropeçam. Mas vocês, ele está dizendo assim, ó, porém, ou seja, a vocês que eu estou enviando essa carta, vocês não tropeçam, porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas por que tudo isso? Porque somos edificados em Cristo Jesus. Mas qual é a finalidade? Veja que em contraste com os descrentes rejeitaram a Cristo, nós somos o quê? Pedras vivas. Eles não são, porque rejeitaram. Nós que cremos, somos pedras vivas. E somos identificados por Deus como raça eleita. Ou seja, somos pedras vivas escolhidas por Deus para ser o seu povo. Deus poderia ter escolhido outros povos, irmãos. Quer ver um exemplo? Deus, ao invés de escolher Israel, poderia ter escolhido a Babilônia para ser o seu povo. Mas pastor, e qual é o problema? Quem pode dizer a Deus o que é que ele pode fazer? Você acha que Israel era melhor do que a Babilônia? Não. Porque todos somos pecadores, nascidos no pecado, como diz Paulo, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Israel não era melhor do que a Babilônia. Israel não era melhor do que o Egito.
Mas Deus, na sua soberana graça, escolheu um povo, dentre todos os povos da terra, para ser o seu povo escolhido. Deus escolheu você, que não era ninguém, nem eu, não era ninguém. Mas em sua soberana graça, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o seu povo eleito. Como pedras vivas, fomos escolhidos por Deus para isso. Como pedras vivas, ele diz, sacerdócio real, fomos escolhidos por Deus para sermos sacerdotes do Eterno e servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é a questão de homens, mas é um serviço ao Eterno. É um serviço de amor, de gratidão, de dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então fazer como Isaías, usa a minha vida, Senhor, usa-me. Eu quero ser um instrumento da tua graça, porque para isso o Senhor me fez. Eu sou uma pedra viva, como um serviço de um sacerdote na tua casa espiritual que o Senhor está edificando. Terceiro, nação santa, somos pedras vivas porque somos cidadãos da cidade de Deus, da nova Jerusalém celestial, porque somos santos e Cristo derramou o seu sangue para nos purificar e inseri-la nela. Louvado seja Deus. Por isso que somos santos. Terceiro, propriedade exclusiva de Deus. Somos pedras vivas porque fomos escolhidos pelo Pai, comprados pelo precioso sangue do Filho e selados pelo seu Espírito Santo para sermos o povo do Senhor. Nada é porque eu quis, nunca, porque você era uma pedra morta, e pedra morta não tem querer. Pedra morta, eu quero ser crente. Pedra morta, está morto. Aí Deus diz assim, eu escolhi esse defunto para ser uma pedra viva, uma propriedade minha. Você não era povo, mas eu escolhi você, eu escolhi esse defunto, como está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu escolhi esse defunto para reajustar os ossos, colocar carne, transformar a vida dele, mas ainda lhe falta uma coisa, o quê? Falta ali o sopro do Espírito, e como ele disse a Nicodemos, eu vou soprar nesse defunto, e arrancou você para que você fosse inserido, e ser uma propriedade do Senhor. Por isso que nós somos pedras vivas, escolhidos para proclamar os atos poderosos de Deus. Irmãos, somos pedras vivas, testemunhas das grandezas de Deus para proclamar as boas novas de salvação. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus. É o quê, rapaz? Como é que é? Eu tenho vergonha de dizer quem é Jesus no meu trabalho. Ah, pastor, eu tenho vergonha até de dizer que eu sou crente para a minha família. Como é que é? Que qualidade de crente é você? Porque eu e aqueles que creem são de Deus, pedras vivas, chamadas com um propósito, não é sem propósito. Eu tenho um propósito, proclamar as virtudes do que aquele Deus fez na minha vida. Mas quais são essas virtudes, pastor? As virtudes são o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder, a sua glória, a sua salvação, a sua compaixão e graça e a sua segunda vinda, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque a igreja que Ele está edificando, Ele vai buscar, mas enquanto Ele não volta, nós temos uma missão. A igreja tem uma missão, ela tem que sair nas ruas aqui da cidade. Ah, pastor, mas eles não vão gostar. Não importa se vão gostar. Não gostaram de Jesus porque rejeitaram a pedra? Você acha que é melhor do que a pedra que vive? Porque o texto diz aqui, ó, rejeitada pelos homens. Você acha que você é melhor do que Jesus? Ah, pastor, vão me rejeitar. É melhor você ser rejeitado pelos homens do que você não cumprir o propósito pelo qual você está inserido no edifício de Deus.
Pastor, louvado seja Deus que agora eu sou uma pedra viva. Cuidado, não se orgulhe. Porque o verso 10 diz assim, ó. Antes, vamos ver juntos? Vocês nem eram povo. Mas agora, são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia. Mas alcançaram misericórdia. Pedro, irmãos, nos ensina de que antigamente não éramos ninguém. Mas agora nos tornamos povo de Deus. O interessante é que quando Pedro diz assim, ó, antes não era povo, aí você tem que entender por que Pedro disse isso. E para você entender, você tem que ler o profeta Oséias. E quem já leu o profeta Oséias aí, levanta a mão. Oséias foi chamado por Deus para ser um profeta. Glória a Deus. Aí Deus diz assim, você vai pregar, meu filho. Oh, que bênção, Senhor. Tá certo. Não é para fazer isso não, viu, irmão? Atenção, homens. Vá lá e casa com uma prostituta. Foi algo único, algo único. A profecia de Oséias foi algo único. Vai lá na casa da prostituição, pega uma mulher, e o nome dela era Gomer, vai e casa com ela. Porque assim é o meu povo. Assim é o meu povo. Vai lá e casa com ela. Era como se Oséias fosse o noivo e a prostituta fosse Israel. Era assim que Deus estava tratando Israel, como uma prostituta comprada de um prostíbulo para ser a esposa de um profeta. Compra ela. Agora tem filhos com ela. Aí os filhos de Oséias, aí Oséias podia ter botado assim o nome, ou botar o nome dele de Davi. Não. Aí Deus disse, nem o nome dos teus filhos você vai escolher. Quem vai escolher o nome dos filhos sou eu. E Deus escolheu. A primeira filha, né, a filha que colocou o nome, você vai colocar o nome dela de Lo-Ruamah, que significa, olha o nome, o significado da filha de Oséias, desfavorecida. Desfavorecida, vem cá. Desfavorecida, faz isso para mim. Era assim o nome da minha. Já imaginou você colocar o nome de um filho assim? E o segundo filho, Lo-Ami, que significa, você não é o meu povo. Ó, você não é o meu povo, faça isso por mim. Você não é o meu povo, faça isso por mim. Você pensa que Deus não está virado com Israel? Você pensa que Deus trata com leviandade? Mas o texto diz que justamente isso, para trazer ciúmes, e aí você vai ver lá em Oséias, capítulo 2, verso 23, que Deus fez isso para que provasse ciúmes num povo que não era povo de Deus. Para que esse povo que não era, Deus escolheu para ser o seu povo. E você vê muito isso na doutrina de Paulo. Por exemplo, antes éramos filhos da ira e inimigos de Deus. Romanos 6. Mas em Cristo fomos reconciliados e adotados em sua família, porque somos filhos de Deus hoje. Antes tínhamos um coração de pedra e estávamos mortos. Em Cristo, mediante a sua misericórdia, recebemos um novo coração e uma nova vida. Antes éramos escravos do pecado e de Satanás. Em Cristo fomos libertos de tudo que nos escravizava. Antes, como diz Paulo, como diz Pedro aqui, né? O final do verso 9. Antes andávamos nas trevas e odiávamos a luz. Em Cristo, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O fato de sermos pedras vivas, edificados por Deus e sermos povo de Deus, não é mérito nosso. Fomos alcançados, como o texto diz, fomos alcançados pela misericórdia e o favor de Deus. Eu estava nas trevas e amava as trevas. Deus disse, vou pegar esse defunto do escuro, dar vida a ele. Como diz Paulo aos Colossenses, e ele
transportou. Não foi eu que me transportei. Ele me transportou das trevas para a luz, para ser o povo do Senhor. Algumas aplicações práticas. Estou encerrando. Primeiro, para o seu bem e crescimento espiritual, alimente-se diariamente da palavra de Deus. Jogue fora, meu irmão, minha irmã, todo o lixo e erva daninha que estiver no seu coração. Se você tem falta de amor, renova o seu primeiro amor. Diga: Senhor, eu quero aquele primeiro amor, daquelas semanas que eu me converti, do desejo ardente de me alimentar da tua palavra. Peça a Deus. Ele não vai lhe passar em rosto, garanto. Como pedras vivas, Ele vai edificar você. Segunda coisa, segunda aplicação, para o seu bem e crescimento espiritual, achegue-se a Cristo, a pedra viva. Porque só Jesus, meu irmão, tem vida abundante e eterna para lhe dar. Muitos cristãos na jornada estão cansados e sobrecarregados. Senhor, eu me encontro cansado e sobrecarregado. E o que é que Jesus diz? Vinde a mim. E não é só para descrente não, vinde a mim é para até eu, pastor. Você acha que pastor não fica cansado não? Tem hora que pastor fica cansado, irmão. Tem hora que pastor olha assim e diz assim: rapaz, esse rebanho parece que não muda nada. Você prega, Senhor, eu não aguento mais, igual a Moisés. Me arranca, tira daqui. É melhor estar na glória, lá com o Senhor, do que ficar pelejando. A gente cansa, tem hora que a gente cansa, irmão. Tem hora que a vontade é chutar o balde. Senhor, chutar o balde, fazer mais nada não. Mas é nesses momentos que eu tenho que me lembrar, dizer assim: se achega a Cristo, a pedra viva. Busque a Cristo. Renove as suas forças em Cristo. Porque enquanto estou fraco, eu sou forte. Porque o poder dele, da pedra viva, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas não só isso. Para você que tem sofrido problemas de vícios pecaminosos, alguma coisa nesse sentido, só Ele é capaz de libertá-lo da escravidão do pecado. Só Ele tem poder para edificar a sua vida, que pode estar em ruínas. Eu não conheço a sua vida. Seu pastor talvez conheça alguns, mas o que passa realmente no seu coração, talvez você diga assim: esse pastor está falando isso porque não sabe como a minha vida pessoal está em ruínas. Pedro sabia que aquele rebanho estava em ruínas, passando perseguição, lutas e aflições. Mas mesmo assim ele diz: se achegue a Jesus. Mesmo com a sua vida em ruínas, se achegue a Jesus, confesse as suas culpas, entregue a sua vida a Ele, porque Ele pode edificar a sua vida. Para o seu bem e crescimento espiritual, persevere na fé. Apesar das lutas, aflições e provações que venhamos a enfrentar, não esqueça de quem somos. Somos pedras vivas. E Jesus, Ele diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, amaldiçoarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas por que eu devo me alegrar? Porque estamos sendo edificados em Cristo. Então persevere na fé, meu irmão. Não desista. Terceiro, à luz da palavra de Deus, nós somos sacerdotes do Eterno. Então, a questão do sacerdócio universal. E o pastor Neto, depois, ele pode ensinar a igreja sobre a importância do sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não quero me deter em detalhes aqui. Mas, meu irmão, lembre-se, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós não precisamos da mediação de nenhum homem ou mulher, porque em Cristo Jesus, agora nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de homem ou alguma mulher para mediar a nossa causa. O nosso mediador é Cristo. Nosso mediador é Cristo. Nós não precisamos, talvez o pastor Neto pense assim, tomara que não, eu oro para que não, mas ele talvez pense assim: a minha igreja é pequena, eu vou crescer, vou fazer da igreja agora um culto judaizante, vou vestir uma turba, colocar uma mitra na cabeça, colocar uma arca da aliança, para que a igreja cresça. Nós não precisamos mais de cultos judaizantes.
porque tudo já foi abolido em Cristo Jesus. Púlpito não é altar. A plataforma, essa parte aqui, não é santo dos santos. E aí aqui não é o santíssimo, não é o santo. Ah, não pode ficar aqui. Quem disse? Não existe mais isso. Cantores e tocadores na igreja são cantores e tocadores, não são levitas. Já foi abolido. Mas pastor, por que não é levita? Porque se você quiser ser levita, a gente vai ter que arrumar um matadouro para você trabalhar de açougueiro, cortando carne, carregando lenha. Não é isso? Era assim os levitas. Era cantar, tocar, pastor, bonito. Era carregar lenha nas costas, limpar o altar das cinzas, colocar nova lenha todo dia, limpar e tal, zelar a lâmpada do candelabro, fazer o incenso, ser padeiro, tinha que fazer pão, tinha que limpar, tinha que ser zelador, tinha que estar tempo integral aqui dentro da igreja. Não tem mais levita. Já foi abolido. Eu quero ser levita, pastor. Aí lá na igreja eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Não existe mais. Cantores e tocadores são cantores e tocadores. A igreja, irmãos, não tem mais espaço para um judaísmo, para ser uma igreja judaizante. Não tem mais. Porque o verdadeiro sacerdócio agora é universal, é para todos os crentes. Uma outra coisa importante, a responsabilidade, quando nós falamos em sacerdócio real, a responsabilidade não é só do pastor e dos oficiais da igreja, mas o serviço da igreja é responsabilidade de toda a igreja. Às vezes a gente, como o pastor disse, às vezes você acha que você paga ao pastor, você não paga ao pastor. Porque quando você escolheu para ser o pastor desta igreja, você disse que ia honrá-lo com os seus bens. É uma honra, não é um pagamento. E o pastor que se dedica em período integral da igreja, Paulo diz, é de dobrados honorários. Deus me chamou para ser pastor. E para a minha igreja é um privilégio me sustentar nesse ministério e nesse ofício. Mas a responsabilidade da igreja não é do pastor nem dos oficiais, é de toda a igreja. Porque toda a igreja agora é um sacerdócio santo, pedras vivas edificadas por Deus. E por último, meu tempo já estourou, uma vez alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, nossa missão é proclamar as virtudes de Deus. Nossa missão é proclamar as boas novas de salvação, proclamar com clareza o evangelho, proclamar esse evangelho a tempo e a fora de tempo, proclamar mediante um bom testemunho, porque pedra viva dá bom testemunho. Amém, irmãos? É ou não é? Não é verdade? Pedra viva, concorda comigo ou não? Diga aí para o seu irmão lá, meu irmão, seja uma pedra viva para dar bom testemunho. E faça isso até a volta do rei. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor é a pedra central da igreja e nós não queremos tomar essa posição. Às vezes os homens querem tomar uma posição maior do que a tua na igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, porque não éramos nada, nem vida tínhamos, mas mediante a graça e misericórdia o Senhor nos escolheu para sermos pedras vivas. Se existem coisas a serem lapidadas em nossas vidas, lapida, Senhor, e tira de nós. Arranca de nós aquilo que não presta, para que venhamos a estar segundo a medida da estatura de varão perfeito na Tua presença.
Abençoe as nossas vidas. Porque à medida que crescemos espiritualmente, à medida que crescemos em Cristo, iremos suportar as lutas e adversidades que a vida nos dá. Porque enquanto estivermos neste mundo, Senhor, passaremos por lutas, aflições e tribulações. O Senhor disse que enfrentaríamos isso. Por isso que o Senhor disse: não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. O Senhor sabia que nós iríamos passar. O Senhor não mentiu para nós. Homens que ensinam a palavra de forma errada é que nos enganam. Mas o Senhor não nos engana. Nós somos pedras vivas edificadas pelo Senhor para suportarmos as lutas e as provações que esta vida nos impõe. Mas não estamos perdidos, porque somos edificados por aquele que nos escolheu, por aquele que derramou seu sangue e por aquele que nos selou e nos garantiu a nossa herança na Jerusalém celestial. Então mantém firme, ó Deus, esta igreja em nome de Jesus. Abençoe a vida desta igreja, dos irmãos, para que te sirvam com alegria, para que essa igreja cresça na graça, no conhecimento, na fé, nas boas obras, ó Deus, e na evangelização deste bairro, em nome de Jesus. Te peço também pela vida do pastor Neto, que nesse dia de ações de graças, que o Senhor continue a edificar a sua vida, a edificar o seu ministério, edificar a sua família aos teus pés. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.